O segundo encontro do Estado de São Paulo, o ano que vem, de 2020, será na cidade de Campinas. Por pouco não trocou, né? Mas foram rápido, gente. E o de 2021, na cidade de Franca. É isso aí. Então, já saímos daqui cientes, preparados e já vibrando para esse próximo evento e já nos colocando, né? Todos nós que estamos aqui e outros amigos que não vieram, mas que também pertencem aos grupos de estudo, já nos colocando à disposição para ajudar os nossos amigos lá em Campinas e em Franca, em todas as necessidades que eles tiverem, e participando mesmo para a construção e continuidade desse encontro. Eu gostaria de também falar para todos que aqui na região ainda nós vamos ter, esse ano, mais alguns encontros muito importantes. O primeiro é logo agora, em setembro, que nós temos o EAC, em Matão, o Encontro Anual Caibar Schutel, dia 21 e 22 de setembro. É um encontro fantástico, né? Então, para quem não conhece, vale a pena vir conhecer. É sábado e domingo até na hora do almoço. É uma alegria mesmo. Depois de setembro, nós teremos o Conesc. Não, tem o Conesc, mas antes não tem nenhum? É o Seara depois do Conesc. Não? Então é isso mesmo. Então é o EAC, 21 e 22 de setembro. O Conesc, dia 11, 9 e 10, 11 foi o ano passado, 9 e 10 de novembro, na cidade de São Carlos, esse ano com o Arthur, Eulália Bueno e o Otacílio Rangel. Certo? Também já é um encontro tradicional. Aqui do estado de São Paulo, o Conesc em São Carlos. Nós também vivemos lá momentos de muita felicidade, de muita alegria e toda essa participação. Eu sabia que tinha, tá vendo, Valdete? 19 de outubro, o ECVIL, lá em Vinhedo, certo? Lá em Vinhedo, 19 de outubro, vai estar o Tato Save e a Irvênia Prada. Tato Save e Irvênia Prada, 19 de outubro, em Vinhedo, ECVIL. 9 e 10 de novembro, o Conesc. E no finalzinho de novembro, no dia 23 de novembro, o Seara, que é o primeiro encontro, a primeira confraternização dos espíritas de Araraquara. Né? O Sérgio e o Zé Henrique, aí, inspirados e motivados, inclusive, pelo trabalho do Arthur com o Conesc, do Arthur da Flávia com o Conesc lá em São Carlos. Eles estão aí batalhando, e todos nós juntos com eles, o Grupo Ilumina também, para o Seara, dia 23 de novembro. E no Seara, dia 23 de novembro, nós vamos estar contando aqui com o nosso querido Wagner Moura. O Wagner é quem já está confirmado. O Wagner, a Clarice, o Orson. É isso, gente. Tem mais. Surpresas depois nós passamos. É muita gente, é muito encontro, gente. Não é? Isso, então nós temos setembro, EAC, outubro, ECVIL, novembro, Conesc e Seara. Estão todos convidados. Depois procurem nas páginas de Araraquara, do Grupo Ilumina, do NEP Paulo de Tarso, com a Valdete lá no SEAC, também no NEP Gesiel, que também divulga, e na Tribuna do Espiritismo, com o Orson, que faz uma ampla divulgação do EAC. E para nós agora nos encaminharmos para a última parte,
para a palestra do Arthur, e em seguida nós teremos o encerramento. Nós convidamos, então, o nosso querido amigo Arthur Valadares, que vai nos falar agora sobre o tema Trabalhando com Fé. Boa tarde a todos. Que a paz de Jesus, nosso divino mestre amigo, que nos envolveu até aqui, ao longo de todo esse dia, siga a nos envolver e a nos inspirar. Que alegria nós vivemos aqui hoje, não? Que momentos preciosos, entre corações queridos, vibrando, pulsando, nessa sintonia do Evangelho, em meio a esse ambiente de natureza, como que nos fazendo viajar no tempo e caminhar lá pela Galileia, pelo Monte Tabor, pelo Tiberíades, e ouvir novamente os ecos dessa boa nova que conquistou os nossos corações. Eu não poderia iniciar essa fala nessa tarde sem antes agradecer. Agradecer a tantos corações que abraçaram realmente essa proposta, né, de estudo do Evangelho, a todos os amigos do NEP Paulo de Tarso, que têm estado conosco há mais de 5 anos. Agradecer a todos que nos proporcionaram esse dia aqui hoje, em especial a todos os amigos de Araraquara. Não vou citar nomes para não ser injusto, mas a todos que sabemos deram muito de si, do seu esforço, do sacrifício, estão muitos sem dormir ou tendo dormido muito pouco, cansados, mas tenho certeza, extasiados em seus corações pela possibilidade de servir. Agradecer a todos os NEPs que nos antecederam aqui e que trouxeram para nós com muito carinho, com muita dedicação, o fruto dos seus estudos, dos seus esforços, fruto esse nascido da intimidade, da fraternidade, da confiança desses estudos, desses laços que nos unem. Então, agradecer ao NEP Francisco de Assis pelas suas reflexões sobre a paz, sobre o pacífico, o pacificador. Agradecer ao NEP Luz e Caridade pelas lindas reflexões sobre a parábola do semeador. Nós, ao mesmo tempo, como solo, como semeadores, nós nessa ambiguidade, buscando aí caminhar em busca da fertilidade com Cristo. Agradecer ao NEP Gesiel, as lindas reflexões sobre essa passagem da mulher cananeia, que nos encanta, que nos inspira. Eurípides Barçanufo marcando presença, dupla presença, que tenho certeza, não tenho dúvida alguma, que o nosso querido professor Eurípides, do alto, nos abençoa e nos inspira os esforços. Então, tanto os amigos de Franca, quanto os amigos também de Campinas, nas reflexões sobre a dracma, nas reflexões sobre a pureza, e também os amigos de Ribeirão Preto, do Allan Kardec. Amigos queridos, lá está um filho ali do NEP Paulo de Tarso, um querido amigo do coração, que foi para lá, e que a gente mantém essa partilha, esse contato, que nos trouxeram essas reflexões tão belas sobre o óbolo, ou os óbolos aí da viúva. Então, a nossa gratidão a todos que proporcionaram esses momentos que aqui vivemos, que é justamente o espírito do que nos cabe falar aqui nessa tarde. Trabalhando com fé. Porque isso aqui é o resultado do trabalho oculto, do trabalho abnegado, do trabalho esforçado e perseverante de muitos corações. Porque quando surgiu a proposta dos NEPs, uma das grandes preocupações nossas, espíritos que sabemos ser, a grande maioria de nós, velhos conhecedores do Evangelho, nos âmbitos de outras correntes, de outras interpretações, mas geralmente no passado, vivenciando um evangelho estanque, um evangelho muitas vezes estagnado, no âmbito do intelectualismo, no âmbito apenas do conhecimento, que não era
dinamizado para a vida, introjetado na vida na forma de um trabalho efetivo de regeneração. Então, muitos, quando surgiu a proposta, pensavam que talvez fosse esse um novo caminho de intelectualismo no movimento espírita, talvez de ficarmos ali girando em torno de discussões estéreis, infindáveis, como talvez temos repetido ao longo dos séculos. Mas creio que momentos como este, os testemunhos de cada um que aqui nos foram trazidos, são a prova viva de que agora, pelo menos, temos nos esforçado por fazer diferente, por ir além do âmbito da discussão, do debate, dinamizando isso na nossa vida, na forma de um trabalho. Na forma de trabalho, e mais do que isso, não qualquer trabalho, mas trabalho com fé. Um trabalho qualificado, porque inspirado, porque tendo a alma do Evangelho, tendo a alma do Cristo dentro das nossas possibilidades, a encontrar recursos em nós, ou a instrumentalidade para poder agir no mundo. Essa é a finalidade do trabalho com fé. Esse é o lema que nós escolhemos para o NEP São Paulo, naquela parte que foi tão bem trabalhada pelo Saulo pela manhã, instruindo com amor, trabalhando com fé. Lema esse inspirado, como vimos aqui no relato, na fala de Francisco Cândido Xavier, quando recebia o título de cidadão paulistano, trazendo-nos essa revelação de uma relação que remonta a muitos séculos. Dois corações que são para nós especiais. Dois corações que são para nós pais e mães na fé. Paulo e Manuel da Nóbrega, ou nosso querido Emmanuel. Ele que recebeu de Paulo, o próprio apóstolo, lá naquele tempo, a orientação quando fincava as bases do Evangelho nas terras do Cruzeiro. Funde aqui uma cidade. Hoje a maior cidade do Hemisfério Sul. Funde aqui uma cidade que seja erguida sobre os 4 pilares do cristianismo: amor e fé, trabalho e instrução. Que foram convertidas essas 4 palavras na feliz sugestão do nosso amigo Gustavo, em instruindo com amor e trabalhando com fé. Pilares esses que começam ali na capital, mas que certamente se irradiam para o nosso estado. E se aqui estamos em São Paulo, sob o beneplácito, sob as bênçãos desse apóstolo e benfeitor, não é por acaso. É porque, de algum modo, nosso coração se liga ao dele. De algum modo, nosso coração se liga ao de Emmanuel. E é sobre esses 2 trabalhadores, desses exemplos que são para nós, às vezes, ou geralmente, as melhores lições ou as melhores páginas do Evangelho, é sobre esses 2 trabalhadores que trabalharam com fé, que a gente gostaria de começar aqui a nossa reflexão. Numa página muito bonita, que foi colocada como prefácio do livro Deus Conosco. Um livro que é uma coletânea de mensagens recebidas por Francisco Cândido Xavier no culto do Evangelho no lar, ali na Fazenda Modelo, junto à família Joviano. Rômulo Joviano, que era filho de Arthur Joviano, personagem esse por nós muito conhecido, ou conhecido por outro nome, Neio Lúcio. O mesmo que Neio Lúcius, lá dos 50 anos depois. Família essa que caminha junto ali com Emmanuel e com Chico há uns bons tempos. Então, algumas das mensagens que foram recebidas ali naquela intimidade foram depois compiladas e trazidas para nós na forma de livros. Um deles é esse, Deus Conosco. Colheita do Bem é outro, Sementeira de Paz, Sementeira de Luz, se eu não me engano, são os 4 volumes. E nessa mensagem que foi escolhida para estar ali no prefácio do livro Deus Conosco, que na verdade é uma referência ao nome do benfeitor, Emmanuel significa Deus conosco. Por isso,
o Cristo, um dos títulos do Cristo era Emanuel, que significa Deus conosco. El, sempre que vemos El em alguma palavra de origem hebraica, El vem de Deus. Miguel, Israel, Rafael, El é Deus, remonta a Deus. Então era um dos títulos do Cristo, que Emmanuel adota para talvez expressar esse seu carinho, esse seu comprometimento, essa entrega do seu coração a Jesus, naturalmente inspirado também pelo seu nome, Manuel da Nóbrega. Encontraram há algum tempo a sua assinatura daquele tempo e ele assinava, então, Hermano, porque era mais fácil, os indígenas tinham dificuldade de entender o seu nome como pronunciado vindo lá de Portugal, então ele assinava mais ou menos daquela maneira, Hermano Manuel, que virou Emanuel. Então ele assinava já aquele tempo Emmanuel ou Emanuel. Então, esse livro, o próprio título, faz uma referência ao nome do benfeitor e é uma mensagem de Neio Lúcio, esse que tem sido um amigo de Emmanuel ao longo dos séculos. E ele diz em determinado momento acerca da tarefa que esse benfeitor assumiu aqui nas terras do Cruzeiro e que, veremos, estamos todos inseridos também. Ele diz: um trabalhador nunca opera só na continuidade dos serviços. Isso já traz para nós um pouco do que é a nossa proposta desse trabalho com fé, ou de qualquer trabalho com Jesus. A força da coletividade, a força da comunhão, a força da união. É isso que deu ali ao Espiritismo, no seu princípio, no seu primórdio, como também ao cristianismo, deu um alento, deu um vigor para que pudesse superar todos os desafios que não eram poucos. E é bonito vermos, por exemplo, o filme que foi agora lançado sobre a vida de Kardec, a história por trás do nome, porque vemos também quantos nomes por trás do nome. Quantas vidas ali não se congregaram de amigos que não mediram sacrifícios e esforços para secundarem o benfeitor na tarefa de resgate do Evangelho. Trabalho com fé, que será sempre o trabalho coletivo, o trabalho integrado. Quando pensamos em termos de cristianismo, então, o que dizer? Quando pensamos no próprio apóstolo Paulo, não teria feito o que fez, não fosse a força, a dedicação que deu ele à união, à comunhão, à fraternidade. Talvez essa fosse uma das principais virtudes de Paulo, a sua capacidade de congregar corações, com a sua fé que contagiava, convidava, arrastava outros tantos mais a trabalhar com ele. A tal ponto que Emmanuel, quando vai começar a escrever o livro, quando elabora esse projeto no mundo espiritual, diz ele, numa dessas mensagens também, recebidas lá na intimidade desse culto do Evangelho no Lar, ele diz que passou a ser procurado por tantos espíritos que queriam deixar o seu relato de gratidão a Paulo e a influência que ele teve em suas vidas, que estava difícil de terminar a obra. Seria difícil condensar numa obra o tanto de corações, o tanto de testemunhos e relatos que poderiam ser ali colocados. Porque essa capacidade de Paulo, pela sua fé contagiante, pela sua entrega, por esse amor que foi aqui lembrado, quisera eu não dar somente o Evangelho, mas, se preciso, a minha vida por vocês. Esse é o trabalho com fé que aqui está nos sendo dito. Nunca trabalha só o trabalhador com Jesus. É preciso aprendamos com a nossa vida a ter essa visão de conjunto e por essa fé inspirar e congregar, desenvolver essa habilidade de tecer os fios mais diversos para formar o tapete precioso. Por isso Paulo era um tecelão de vidas, tecelão de destinos que ele soube bem conjugar, para daí retirar
a obra que nos chegou, a vida, o testemunho, enfim. Isso é o trabalho que nos cabe, isso é trabalhar com fé. Emmanuel, que tem para com esse Espírito, o apóstolo dos gentios, um vínculo de carinho e de amor profundo, que é lembrado aqui por Neio Lúcio nessa mensagem, tanto é assim que dá o nome à cidade que fundava de Paulo, de São Paulo, por conta de um amor que talvez naquela encarnação ele não soubesse expressar, mas que remonta lá aos tempos do Cristo, quando ele viu Paulo pela primeira vez. Clóvis Tavares nos traz uma mensagem interessante nesse sentido, que está lá no livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, em que Emmanuel fala do seu primeiro encontro com o apóstolo Paulo, à época ainda, Públio Lentulus, com o coração ferido, com o coração dolorido pela perda de Lívia, no circo. Ele caminhava então pela Via Ápia, levado aí pela sua carruagem, quando os cavalos então disparam e são parados, ou ele é salvo, por alguns cristãos que estavam à margem da Via Ápia, e um deles se coloca na frente dos cavalos para acalmá-los. Ele sai para ver o que acontecia, o que se processava, e percebe que existia ali um grupinho em torno de um homem, de uma figura que lhe chamou a atenção. Ele desce, vai até eles, conversa por alguns instantes com aquele homem, e ele chega a dizer, ele não sabia a dor que me ia no coração, mas as suas palavras alcançaram o mais fundo da minha alma. Ali começava essa relação que tantos frutos tem nos trazido. Ali ele começava um processo de mudança que lá na sua desencarnação em Pompeia vai quase que se consolidando e já na sua nova encarnação, como na história, avança, se aprofunda. Diz-nos o benfeitor Neio Lúcio nessa mensagem que ele foi então acolhido no mundo espiritual pelo apóstolo dos gentios, que o integrou à sua grande falange, cuja tarefa principal é reaproximar as grandes inteligências ou as inteligências afastadas do Cristo. Então ele foi integrado e desde lá vem esse vínculo do seu coração com o do apóstolo, que se traduziu ali, naquela sua tarefa como Manuel da Nóbrega. Mas prosseguindo, Neio Lúcio diz, Nóbrega podia ter vivido isolado no seu tempo. Contudo, desde cedo, agregaram-se a ele multidões de amigos, exaustos de mando, de poder e dominação. Ele aprendeu com o seu mestre primeiro, o próprio Cristo, com o seu outro grande professor, o apóstolo, a desenvolver essa capacidade de agregar corações em torno de um ideal, em torno de uma obra. E assim o fez. Poderia ter vivido insulado com seus conhecimentos, com as suas experiências intelectuais, mas foi a luta, foi a vivência, numa das suas encarnações mais desafiadoras. E a ele foram se agregando corações, exaustos de mando, exaustos de poder e exaustos de dominação. Essa é a condição de muitos de nós que hoje nos vinculamos ao Evangelho, que hoje agradecemos, bendizemos o fato de termos essa revelação em nossas mãos. Somos corações buscando gravitar em torno desse amigo, desse benfeitor, que por sua vez gravita em torno do apóstolo da gentilidade, que por sua vez convida-nos a gravitar em torno do Cristo, nosso Senhor. A eles, a esses trabalhadores da primeira hora, a eles que lançaram as bases, os alicerces, nós vinculamos o nosso coração. E aqui estamos, tentando entender ou tentando reforçar portas adentro do coração o nosso compromisso de trabalhar com fé, tanto quanto eles também o fizeram. E, acrescenta Neio Lúcio, a partir dessa fusão, dessa união, a teia dos destinos, olha o tecelão aí,
ao tecelão lá em cima, mexendo os seus fios e fazendo o tapete, e fazendo a obra. A teia dos destinos, que não é mexida, que não é manipulada em vão, há alguém lá em cima a reger esses movimentos, essas junções, essas conexões entre cada coração. Essa teia dos destinos foi convertendo em trabalho para a coletividade o que era cristalização do eu. Assim vai atuando a sábia providência divina. O que era vício, mas era já potência, força, ela vai na teia dos destinos, misturando vidas e caminhos, convertendo em bênção, em virtude, em realização. O que era o trabalho no Evangelho, o trabalho na seara do Cristo, muitas vezes voltado para o eu, para a dominação, para a expressão das nossas vaidades, caprichos e interesses pessoais, ao longo dos séculos, unido ao misterioso e transformador elixir do tempo, vai aos poucos se convertendo em serviço à coletividade. Em serviço à coletividade. Vai convertendo em luz tudo quanto era sombra, e em libertação espiritual o que era cárcere físico. É a essa transmutação que nós somos convidados quando nos abeiramos do Evangelho do Cristo para nos instruirmos com amor, mas para que concretizemos isso no trabalho com fé. Sair da cortina do eu em direção ao serviço ao bem comum. Converter o que outrora eram algemas, agora em alavancas libertadoras. Acender, onde antes se fazia a sombra, a luz da consciência e do testemunho. Essa é a proposta de realização ao qual nós nos vinculamos no estudo do NEP. Muito mais do que a pura cerebração, estamos na academia do coração matriculados. Renovando sentimentos para renovar, por conseguinte, tudo o mais. Dinamizando isso na forma de ação. Da rocha emerge o diamante no curso dos milênios. Também a luz divina fluirá de nós, outros, um dia, quando a escória estiver abandonada no carvão que servirá de berço a outros diamantes no curso longo e paciente das eras. Aos poucos emergindo de nós o diamante a ser burilado, a ser trabalhado, para que possa, enfim, expressar a luz divina. Saindo mesmo do meio dessa nossa escória, aquilo que ainda envolve o eu divino, o eu crístico que temos a expressar. Graças ao contato com o Evangelho, vamos aos poucos conseguindo sublimar e expressar tudo que temos em potencial em nós. Por isso eu me lembro de uma definição muito interessante que está no livro Falando a Terra, capítulo 7. O Espírito é Francisco do Monte Alverne. Em determinado momento, falando sobre o Evangelho, ele que havia sido um grande pregador da época do Império franciscano, um espírito realmente reconhecido, ele volta em espírito através do nosso querido Chico, falando-nos do Evangelho, e vai dizer que o Evangelho é um viveiro celeste, formando consciências sublimadas. Cada núcleo desse, na qual estamos inseridos, é, sob as mãos, a batuta da espiritualidade que nos conduz, um viveiro celeste, onde gradativamente vai ali se plasmando, se formando uma consciência cada vez mais sublimada.
é, segundo ele, o Cristo feito homem, plasmando o homem feito Cristo. É Cristo que nos chega, agora explicado, traduzido, de maneira clara, de maneira cada vez mais profunda pela doutrina espírita, formando, ou melhor, resgatando, retirando de nós o Cristo a ser expressado. Cristo, homem, formando o homem Cristo. Eis o que é essa dinâmica do estudo do Evangelho. Num estudo, é claro, aprofundado. O serviço do nosso amigo, Emmanuel, né, está longe de acabar. Serviço que ele lançou as bases lá atrás, quase 500 anos. Mas que aqui, isso aqui é por volta da década de 50, diz o benfeitor, está longe de acabar. Porque, acrescenta ele, é preciso criar espírito para o gigante, costuma dizer. Então, olha qual que é a frase de Emmanuel no mundo espiritual. É preciso criar espírito para o gigante. O gigante é a terra em que hoje nos situamos, e o espírito é a luz com que devemos continuar erguendo os padrões da fraternidade mais alta e do mais avançado serviço com Jesus no Brasil todo. Esse é o compromisso que ele assumiu e ao qual nos integramos. De dar alma à nossa ação cristã no Brasil. Porque por séculos temos sido cristãos sem Cristo. Mas eis que a proposta é agora dar alma a esse corpo, dar alma a esse conteúdo, dar vida a esse conteúdo na nossa própria vida. Isso será trabalhar com fé. Isso será o nosso compromisso maior, dando a nossa parcela para construir o espírito desse gigante, que trará ao mundo o banquete do Evangelho, explicado, acessível aos corações que dele têm fome, sede, saudade. Trabalhadores, portanto, nossos pais e mães na fé, a quem devemos honrar, pois Jesus, quando disse honrai a vosso pai e a vossa mãe, não se referia simplesmente àqueles que nos deram a vida aqui na matéria, mas também àqueles que nos têm dado ou levado à luz da vida moral, da vida espiritual, da vida com Jesus. São os nossos pais, as nossas mães na fé que nos cabe honrar, trabalhando nesse mesmo fluxo, nesse mesmo compasso, para levar adiante essa imensa obra. Prossigamos, marchando à frente, anos e dias correrão. Estejamos certos da brevidade de tudo que se movimenta sobre a terra, para agirmos com segurança e paciência. Então, paciência, serenidade. Aqui foi dito, aqui foi lembrado, por que correr? Por que não saborear? Por que não degustar o pão divino do Evangelho que nos chega a mãos cheias, Para construir, é preciso lutar. E para colher, é indispensável haver semeado. Trabalhar, portanto, amigos. Porque foi o Evangelho, foi nosso Mestre e Senhor, aquele que mais dignificou e glorificou o trabalho, o serviço, ao seu tempo tomado como algo que desonrasse a criatura. Servir ao tempo de Jesus era sinônimo de aviltação, de desonra. Trabalhar também, o mundo se dividia entre senhores e escravos. Trabalho aos escravos, aos senhores o gozo. Mas eis que o Senhor da vida, o Senhor da vinha, em estando conosco, não fez outra coisa senão trabalhar. Porque meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. A grande guinada na nossa relação com o trabalhar vem com Jesus. Porque para o cristão, a grande honra
será mais e mais trabalhar. A grande honra para o cristão será mais e mais se apagar no trabalho, para que brilhe a luz de Jesus. Na feliz síntese de João o Batista, o precursor, que é o lema de todos nós que nos dispomos a seguir o Senhor, é preciso que Ele cresça na nossa ação e nós diminuamos. Essa é a verdadeira honra, a glória do cristão. Louros, reconhecimento, tudo isso um dia o pó leva, consome. Mas a glória da consciência edificada, na certeza do trabalho e do dever bem cumprido, essa é uma medalha que levamos conosco, eternidade afora. É por isso que o Mestre, em voltando até nós, agora no Consolador, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá, capítulo 20, item 5, os obreiros do Senhor, o Espírito de verdade, nosso próprio Mestre, vai nos dizer que há aqueles que não recuarem diante da tarefa nesses momentos capitais da história da humanidade, da civilização. O que eles receberão como recompensa, como prêmio? Aplausos, louros, reconhecimento? Não, amigos. Receberão, isso sim, uma oportunidade gloriosa, a oportunidade de mais trabalhar. Por isso ele dirá, àqueles que não recuarem diante da tarefa, a esses serão concedidos os cargos mais difíceis. Qual de nós busca ou almeja ou imagina que essa seja realmente a grande recompensa? A possibilidade de mais alguma coisa de nós consagrar a Jesus nessa tarefa. Por isso falávamos, não só trabalhar, mas qualificar o trabalho, a fim de que se converta em serviço, porque é o serviço que ilumina o mundo, é o serviço que ilumina consciências. Qualificar o trabalho. E estamos, portanto, aqui no convite ou na proposta dos NEPs diante de duas frentes de trabalho principais. A primeira delas será justamente o que aqui hoje estamos fazendo. Descobrir, interpretar, compreender a palavra divina do Mestre no seu Evangelho. Como Emmanuel nos dirá, numa passagem muito bonita no livro Harmonização, capítulo 7, em que ele fala do entendimento espiritual, da abertura das nossas capacidades perceptivas em relação ao Evangelho, ele vai dizer, estudo e observação do Evangelho também constituem trabalho e da mais alta envergadura. Porque às vezes ainda vemos companheiros que dirão, mas vocês só estudam? E estudo não será trabalho? Trabalho divino da alma? Por remover preconceitos, por remover antigos conceitos e abrir-se ao novo? Que tremendo esforço uma alma não terá de fazer para se renovar. Fazer-se um vaso novo, mais purificado para colher o vinho divino da revelação, o odre purificado. Então não nos enganemos, o primeiro trabalho que nos compete, e diz Emmanuel, da mais alta envergadura, será estudar com afinco, com constância, e é isso a que os NEPs se propõem. Unindo corações, compartilhar tarefas, compartilhar essa busca, para termos a alegria de chegar no dia da reunião e podermos trocar ideias, trazer a nossa parcela, trazer o diamante que depois de muito garimpar nós conseguimos encontrar. Isso é trabalho do Espírito. Trabalho é toda ocupação útil, já nos diziam os Espíritos. Então essa será a primeira dimensão do nosso trabalho. Aqui especialmente se dedicam os NEPs. Trabalho esse constante, perseverante, porque vemos muitas vezes corações que, diante de uma nova descoberta sobre uma passagem, de um novo entendimento sobre uma passagem, se encantam,
buscam o grupo de estudo, mas às vezes logo se decepcionam ou abandonam porque pensariam talvez que basta sentar e que então tudo vai se abrir ao nosso olhar extasiado e encantado. Mas pergunte a cada um dos que aqui trouxeram as suas contribuições quantas horas não dedicaram sentados, pesquisando, indo atrás, meditando, refletindo, para que o alto os pudesse inspirar. Porque aquele que busca, acha. Aquele que bate, se abre. É preciso abrir a porta da lição e do entendimento à custa de muita persistência. Mas quando ela se abre, quando a gente se propõe a cavar, como lá na parábola do tesouro escondido no campo, eis que o Evangelho se nos revela. Se nos revela de maneira encantadora e fascinante. E por mais que queiramos falar do tesouro naquele campo para outras pessoas, muitas vezes não conseguirão enxergar, porque cada um terá de fazer o esforço por cavar o próprio solo da alma para encontrar esse tesouro bendito. Podemos sim inspirar, podemos sim convidar, sugestionar, mas esse será um trabalho de cada um. Então não há segredo aqui. Para que possamos alcançar a dimensão do que ali está, em cada lição, em cada fala de Jesus, não haverá outro recurso senão trabalhar, amigos. Continuar, perseverar. Porque, como nos diz Emmanuel, uma mensagem muito bonita que está na revista Reformador de fevereiro de 1935, lá das primeiras mensagens que o Chico mandava para a revista Reformador, e que foi colocada também no livro Palavras Sublimes, capítulo 5, Emmanuel falando a respeito do Evangelho, do que é o Evangelho, para que possamos entender a dimensão do que estamos aqui a buscar, ele diz assim: nas suas palavras, e por suas aqui entendamos as palavras de Jesus, tudo se contém. Olha a frase de Emmanuel. Nas suas palavras, tudo se contém. Todas as ciências e todas as ideias religiosas, todos os pensamentos de beleza moral e de arte perfeita estão nelas estereotipadas. Será que a gente consegue alcançar essa dimensão do Evangelho? Tudo ali se contém. Tudo que há de mais belo no pensamento humano, no âmbito religioso, científico ou filosófico, ali está em arquétipo, em modelo, em tipo referencial. Cabe ao estudioso do Evangelho, cabe a cada NEP, a cada grupo, como núcleo de garimpo aí do Evangelho de Jesus, alcançar essas pedras preciosas. Basta, para que tudo isso se vos desvende, que as saibais interpretar, descerrando os véus que cobrem tantas sínteses luminosas e verdadeiramente sublimes. Ou seja, basta esse esforço por descerrar esses véus para que possamos alcançar essas sínteses luminosas e sublimes, que nos alcançam e em nós fazem morada, em nós passam a viver e a nos influenciar, levando ao trabalho seguinte. Se o primeiro é o de interpretar, de garimpar e encontrar o diamante, o segundo será de lapidar esse diamante em nossa vida, a fim de que possa agora refletir e iluminar o reflexo da luz que nos chega do alto. É preciso aqui, então, entender esse conceito do Evangelho, numa outra definição de Emmanuel, como um conjunto de ideias glorificadas, de amor puro e fé transformadora. Porque as ideias são vivas, são elementos vivos, que uma vez por nós acolhidos, geram e criam constantemente atos, fatos, hábitos que definem os nossos rumos como o de muitos corações. Só que há ideias que libertam, que elevam e edificam, como há aquelas que escravizam, que prendem, que enceguecem.
O Evangelho é um conjunto de ideias glorificadas por Jesus trazidas à esfera das criaturas humanas para guindar as criaturas humanas ao reino divino. Cada gesto do Mestre é a semente de uma ideia, semeador que ele era, que quando acolhida por nós passa a viver e a vibrar em nossa vida, definindo novos rumos e novos destinos, não só para a nossa, como para quantos venham conosco a conviver. Porque se aqui estamos hoje, é porque fomos contagiados, contaminados, no bom sentido, pela ideia que um dia vibrou no coração de Paulo. Pela ideia que um dia vibrou e vibra no coração de Emmanuel. Elas estão vivas em nós. Elas nos trouxeram aqui. E elas serão as nossas condutoras para o amanhã. Se aqui estamos é porque o Evangelho encontrou ecos em nós. E está vivo em nós. Porque para que o Cristo possa em nós viver, é preciso que possamos, ou que queiramos, com Ele viver. Aquele que está à procura de Cristo, a ideia do Cristo nele vive, nele vem morar. E é isso que nos congrega aqui. Isso é o Evangelho. É um conjunto de sementes divinas, sublimes, pequeninas na extensão de cada fala, mas grandiosas, porque cada uma delas, sínteses de bilhões de anos de evolução. Cada fala de Jesus contém bilhões de anos de evolução, a serem incorporadas pelo seu ser, e que, quando cultivadas, vão aos poucos se convertendo nos frutos da fé. Vão aos poucos se convertendo nesse trabalho com fé, que é a legítima frutificação da nossa alma. É a legítima expressão da nossa fé, a fé que se converte em obras, em frutos, não só aquelas que realizamos do mundo, mas, sobretudo, a mais importante de todas elas, nós próprios. Somos a principal obra que temos a fazer. Eu, enquanto portador da mensagem do Cristo, enquanto multiplicador dessas sementes vivas do Evangelho. Por isso, ele segue dizendo, Emmanuel, deixai, pois, que eu seja o proletário anônimo de Jesus. Olha o que roga esse coração. Que eu seja o proletário anônimo de Jesus. Vamos trabalhar isso sim, sem pensar em reconhecimento, sem pensar em mais nada. Vamos semear. Se ele se considerava um proletário anônimo, se ele dizia apenas ser um pregador de cartazes convidando à festa do reino, sejamos nós assim também. Apaguemos-nos para que Cristo possa brilhar. Unamos esforços. Criemos, estabeleçamos laços efetivamente duradouros, coração a coração, porque essa é a força do Evangelho. A minha grande aspiração, e tenho certeza que pelo menos aqui essa aspiração tem se cumprido, a grande aspiração de Emmanuel, diz ele, seria mostrar a todos os que acaso me ouçam, que das lições excelsas do Evangelho nascem todas as concepções da evolução e do progresso humano. Hei de fazê-lo dentro das minhas possibilidades fraquíssimas, demonstrando aos meus semelhantes que, fora das características evangélicas, todas as ideias estão fora da lei. Toda planta que meu Pai não plantou será arrancada. Então, o estudo do Evangelho, nessa perspectiva que Emmanuel aqui nos apresenta, será abrir o nosso coração, o solo de nossa alma, para albergar essas sementes de amor puro e fé transformadora, elementos vivos da nossa regeneração. Para alcançá-las, primeiro o esforço por trabalhar a interpretação, o entendimento. E por isso nos reunimos, por isso compartilhamos, por isso nos esforçamos, por isso criamos um movimento como esse, que longe está de ser apenas mais um esforço intelectual. Porque a finalidade última será, dessas sementes, convertê-las ou fazê-las frutos.
Sabei, pois, diz ele, interpretar o grande tratado da perfeição. Esse é o Evangelho. O grande tratado da perfeição. Estais no recanto da terra escolhido para a nobilíssima tarefa de sua propagação pelo exemplo e pela palavra. Eis o exemplo, eis a vida desses trabalhadores que nos antecederam, que são para nós referenciais. Certamente, aonde estiverem, vibram, amorosos e misericordiosos que são, com os nossos pequeninos esforços, com as pequeninas sementes que possamos multiplicar e levar adiante. Porque o bom semeador, para que possa semear, logo percebe que precisa antes frutificar. Trabalhar por trabalhar, todos os planos da vida trabalham, até aqueles que trabalham contra o bem. Mas trabalhar para libertar, trabalhar para sublimar, trabalhar para elevar, esse é o convite do Evangelho do Cristo. Esse é o convite de cada núcleo cristão, que é o NEP, que nada mais é do que uma imersão naquelas mesmas paisagens, naqueles mesmos tempos, caminhando com Jesus e com seus discípulos, em busca da perfeita integração do nosso coração ao Criador. Mergulhar no estudo, aprendemos, será nos transportar no tempo, será conectar mente, coração, o nosso ser em sua inteireza àqueles que a essa obra inspiraram. Isso será estudar, instruir-se com amor, para convertermos isso no trabalho com fé. Então, a nossa gratidão a todos que aqui estiveram hoje, a nossa gratidão a todos que aqui semearam hoje, a todos que aqui receberam sementes, a todos que estão com a sincera disposição, dentro das nossas limitações, da limitação de cada um saberá, mas os que estão aqui com a sincera disposição de trabalhar por um novo tempo, de trabalhar internamente por serem artífices, construtores desse novo tempo. A nossa sincera disposição de sermos, como está lá, na mensagem dos obreiros do Senhor, ditosos serão aqueles que disserem: irmãos, trabalhemos juntos e unamos esforços para que quando o Senhor chegar, encontre a obra acabada. Não temos a pretensão de com ela acabar ou concluir, mas que possamos, cada um de nós, deixar o nosso tijolinho na grande obra do Reino. E que o Senhor nos abençoe a todos. Muita paz.